Olá, quinto ano, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos trabalhar mínimo múltiplo comum. O que é o mínimo múltiplo comum? Antes de a gente descobrir o que é o mínimo múltiplo comum, eu preciso saber o quê? Quais são os múltiplos de um número? Os múltiplos de um número nada mais é do que os resultados da tabuada. Então, eu vou colocar alguns aqui. Eu vou começar com múltiplos de 4 e o múltiplo de 5, certo? Os múltiplos de 4 são 0, 4, 8, 12, 16, 20, 24 e assim por diante. Como os números são infinitos, os resultados dos múltiplos também serão. Os múltiplos de 5 são 0, 5, 10, 15, 20, 25 e assim por diante. Para descobrir o mínimo múltiplo comum, ou MMC, basta eu observar o quê? Quais são os números em comum que eu tenho nesses resultados. Eu tenho o número 0 em cima e 0 embaixo. E eu tenho o número 20 aqui e 20 aqui. O 0 ele não pode ser o mínimo múltiplo comum. Por que ele não pode ser o menor múltiplo desses dois números? Porque senão vai ser o menor número de todos os outros números. Então, o próximo número, menor número múltiplo de 4 e 5 é o número 20. Então, eu vou colocar MMC de 4 e 5 é 20. Então, a gente descobriu que o menor número múltiplo de 4 e 5 é 20. Assim, é o primeiro jeito da gente descobrir o MMC. Existe outro jeito também da gente achar o MMC, que é através da fatoração. Nós iremos fazer a fatoração de dois números, por exemplo, juntos, tá? Juntos. MMC. Eu quero saber o MMC do número 2 e do número 4. Então, eu vou fazer o meu tracinho na vertical e vou começar a fatorar os dois. Necessariamente precisa ser ao mesmo tempo? Talvez. Vamos ver se dá certo. 2 e 4. Vou dividi-lo por 2. Divido 2 por 2 dá 1 e o 4 por 2 dá 2. Preciso continuar dividindo. Por quê? Porque não dá 1 e 1 em todos. Então, vou colocar o 2 de novo, certo? E vou colocar 1 e 1. Pronto, terminei. Agora, eu vou pegar esses dois números que estão aqui, 2 vezes 2, e eu vou fazer o quê? Vou multiplicar 4. Aí, eu achei o meu mínimo múltiplo comum entre 2 e 4 é 4. Continuando já a nossa explicação, nós vamos fazer uma fatoração agora para descobrir o mínimo múltiplo comum de 3 números. Então, nós vamos colocar o mínimo múltiplo comum dos números 4, 5 e 9. Então, eu quero saber qual é o múltiplo, o menor múltiplo comum entre 4, 5 e 9. Então, eu vou fazer a fatoração primeiramente. Vou colocar o meu número 4 aqui, o 5 e o 9. E eu vou fazer a fatoração dos 3 ao mesmo tempo. Alguns vão dar para dividir, outros não. Então, eles vão ficar até ser dividido. Então, vamos começar pelo primeiro número primo, que é o 2. 2 dá para dividir 4? Dá, que é 2. 2 dá para dividir 5? Não dá. Então, eu vou repetir o 5. 2 dá para dividir 9? Não dá. Então, eu vou repetir o 9. Vou continuar colocando o número primo 2, porque aqui ele ainda dá para dividir. Então, eu vou colocar o 2. 2 dividido por 2 dá 1. 2 não dá para dividir o 5 e não dá para dividir o 9. Então, parou por aí. O próximo número primo
é o número 3. Então, vamos ver se o 3 dá para dividir? Então, eu vou colocar o meu número 1, porque eu já finalizei. O 5 não dá para dividir por 3. E o 9 dá para dividir por 3, que é 3. O próximo passo é dividir de novo até o 3 aqui virar 1. Então, vou repetir o meu número 1, vou repetir o 5 e vou colocar o número 1 aqui, porque eu já dividi. 3 dividido por 3 é 1. O próximo número primo é o 5. O 5 dá para dividir o 5, então vai ficar 1, 1, 1. Terminei a minha fatoração. Agora eu vou fazer o quê? Eu vou colocar o meu mínimo múltiplo comum. O mínimo múltiplo comum de 4, 5 e 9 é... Vou colocar aqui o resultado. 2 vezes 2 vezes 3 vezes 3 e vezes 5. Que dá igual a... Vamos ver? 2 vezes 2 dá 4. 4 vezes 3 dá 12. 12 vezes 3 dá 36. 36 vezes 5 dá 180. Então, a fatoração desse número resultou no mínimo múltiplo comum de 4, 5 e 9. Então, o mínimo múltiplo comum de 4 e 5, 9 é 180. Achamos. Simples assim, muito fácil. Agora, nós vamos para os probleminhas. O probleminha é, em um terminal, a linha de ônibus sai de 20 em 20 minutos. E a linha parada de Itaipá sai de 35 minutos em 35 minutos. Se as linhas começam a funcionar exatamente às 5 horas, será o próximo horário em que as duas linhas sairão juntos. Então, eu vou fazer o MMC dos números de 20, porque ele sai de 20 em 20 minutos. Então, MMC de 20 e MMC de 35, porque o outro sai de 35 minutos em 35 minutos. Então, eu vou precisar achar o MMC de 20 e de 35. Então, o que eu vou fazer? Preciso fazer o mínimo múltiplo comum. Vou começar pelo de 20 e eu vou começar multiplicando. Aquele primeiro que eu ensinei para vocês. Então, MMC de 20 é igual a 0, 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140 e 160 e aí vai, entre outros. O próximo seria o do 35, então eu vou colocar MMC de 35. Começa com 0, 35, 70, 70, 105, depois do 105, 140, depois 175 e assim por diante. E agora eu vou olhar qual número que é igual, tanto no de 20 quanto no de 35. Eu achei o número 140. 140. Então, o mínimo múltiplo comum entre 35 e 20 é 140. Então, a resposta é 140. Ou eu posso também fazer através da fatoração. 20, 35, corto aqui e vou começar a fatorar por 2, que dá 10, e o 35 continua. Por 2, que dá 5, e o 35 continua. Agora, eu só posso dividir por 5. Então, vamos. 5 dividido por 5 dá 1, e 35 dividido por 5 dá 7. 7 dá para dividir por 5? Não dá. Então, eu vou pôr o próximo número primo, que é 7. Então, vou repetir o número 1 e vou dividir 7 por 7. Então, a fatoração terminou e eu vou fazer a multiplicação. 2 vezes 2, vezes 5, vezes 7. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 5, 20. E 20 vezes 7, 140. Entenderam? Eu espero que vocês tenham entendido. O mínimo múltiplo comum é muito tranquilo depois que você aprende a fazer a fatoração. Então, nós temos dois modelos. Nós temos o primeiro modelo, que é ir multiplicando,
E nós temos a fatoração. E depois de fazer a fatoração, eu vou pegar esses números que estão aqui e vou multiplicá-los. Depois de multiplicá-los, 1 por vez, né? 2 vezes 2 dá 4, 4 vezes 5 dá 20 e 20 vezes 7 dá 140. Eu posso fazer desses dois modelos. Certinho? Eu espero que vocês tenham entendido e qualquer dúvida chama lá no WhatsApp da escola. Beijo pra vocês e até a próxima!